Exército vai cortar distribuição de água no semiárido de Minas Gerais em plena seca. Exatamente no momento de forte seca, o Exército Brasileiro vai cortar o fornecimento de água potável por caminhão-pipa para municípios do Vale do Jequitinhonha e do norte de Minas Gerais, regiões que fazem parte do chamado semiárido do estado e já sofrem normalmente com a falta de água. Em Minas, 127 municípios já decretaram estado de emergência este ano por conta da seca, todos localizados ou na região norte ou nos vales de Jequitinhonha e no Mucuri, segundo dados desta quarta-feira, dia 25. Há 4 meses, no fim de abril, 74 cidades estavam nessa situação. Prefeitos receberam um comunicado ao qual a Folha de São Paulo teve acesso, emitido pelo 55º Batalhão de Infantaria do Exército, baseado em Montes Claros, uma das principais cidades do norte de Minas, informando sobre a suspensão do fornecimento de água. Os caminhões-pipas atendem principalmente comunidades afastadas da sede dos municípios. O documento de caráter urgentíssimo é assinado pelo comandante do batalhão, o coronel Hildegarde Borba de Vasconcelos. A justificativa do cancelamento é a falta de dinheiro. O texto de 12 de agosto afirma que a paralisação do fornecimento do serviço ocorrerá a partir de 20 de setembro. O Exército diz que o serviço continuará suspenso até dezembro. O programa de distribuição de água potável do Exército, batizado de Operação Pipa, foi criado há mais de 20 anos e chega a 9 estados. Além de Minas Gerais, atende ainda a Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em Minas, conforme informações do site do Exército, 5 municípios participam do programa, sendo que todos estão entre os quais já decretaram estado de emergência pela falta de água. A lista inclui Espinosa, Francisca Jaíba e Manga, na região norte, e Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. Ao todo, 13 veículos participavam da distribuição de água na região, que beneficiava uma população de 11.916 moradores. Não sei o que vou fazer. A prefeitura não tem estrutura para levar essas águas às comunidades, afirma o prefeito de Mangá, Anastácio Guedes Saraiva, Partido dos Trabalhadores no município. Segundo o Exército, 4.592 pessoas dependem dos caminhões-pipa. O prefeito afirma que está tentando reunir outros chefes do poder executivo das cidades que terão fornecimento de água suspensos para pressionar os militares a manterem as entregas. O comunicado sobre o fim do serviço já foi feito também na prefeitura de Espinosa, onde ainda, segundo o Exército, a água dos caminhões-pipa atende 1.970 pessoas. Tudo seco. O cenário de falta de água do Seminário Mineiro piora a cada ano, afirma Paulo Sérgio Vieira Magalhães, presidente da Associação de Moradores da Comunidade de Palmito, no município de Monte Claros, que também já declarou situação de emergência pela seca. A comunidade onde moram 100 famílias é atendida por 2 rios, a Ressaca e a das Irmãs. O problema é que nenhum deles é perene, ou seja, a água só corre no período das chuvas, cada vez é menor, segundo Magalhães. Não tem chovido, com isso os rios não seguram mais água. Há 10 anos encerrava-se o período de chuvas, e eles corriam até agosto. Atualmente chove e nenhum dura mais que 2 meses, relata. O período normal de chuva da região começa em outubro e vai até março. Outro problema que vem sendo enfrentado pela população é em relação aos poços artesianos que também estão secando. As famílias dependem exclusivamente dos caminhões-pipa, diz o representante dos moradores de Palmital.
Em relação à comunidade, no entanto, o fornecimento de água via caminhões-pipa é feito pela Prefeitura de Montes Claros, que mantém o fornecimento sem interrupções. No entanto, a água é repassada para consumo humano. Animais domésticos também a usam, mas plantações, por exemplo, ficam prejudicadas. Quando os rios corriam por mais tempo, bombas retiravam águas e levavam para irrigar hortas, por exemplo, afirma Magalhães. Exército diz que cuida apenas da execução do programa. A reportagem entrou em contato com o Exército para saber sua posição sobre o fim do fornecimento de água potável via caminhões-pipas em cidade do semiárido de Minas. Em nota, os militares afirmaram que a Operação Pipa foi criada por uma cooperação técnica e financeira entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e da Defesa. O seu objetivo principal é promover o abastecimento de água potável para o consumo humano na região Nordeste e Norte de Minas Gerais. Nesse contexto, o Exército Brasileiro é responsável apenas pela relação que envolve a execução das operações. Também em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional afirma que há recursos suficientes para manter a operação apenas até o final do mês de agosto, quando o montante aprovado da Lei Orçamentária Anual, LOA, 2021 será atualizada em integralidade. O texto diz ainda que a pasta busca alternativas no âmbito do governo federal para garantir a execução da operação e evitar prejuízos. Segundo a pasta, os valores repassados a cada ano para o programa mudam dependendo das demandas dos municípios, respaldadas no reconhecimento federal das situações emergência por seca ou estiagem, que tem relação com a sazonalidade climática, a ocorrência de chuva. Em junho, o valor repassado foi de 55,3 milhões de reais. O Ministério da Defesa ainda não se posicionou sobre o corte do fornecimento de água para a cidade do semiárido mineiro. Pessoal, o que tem que ser criado? Só tem duas opções: transformar a água do oceano em potável. Transformar a água do oceano em potável é uma opção. A segunda opção é criar gigantes reservatórios de água quando chove. A terceira opção é o reflorestamento. Criar e expandir a floresta amazônica para essa região. Porque a falta de árvore pode criar seca. Quando não existe árvore e mato, o rio desaparece. Mas e se fizer plantação, hein? Pega a floresta amazônica. A outra opção é ficção científica, mas se alguém criar é muito boa. Transformar energia elétrica em água.